A tensão entre palestinos e israelenses tem sido complicada desde o início, mas ela foi agravada entre 1947 e 1948, quando a ONU propôs a criação de um Estado israelense, e com isso a divisão das terras palestinas entre esses dois povos, ficando 53% para os judeus e 45% para os palestinos, enquanto que a cidade de Jerusalém deveria ficar sob controle internacional. Mas a divisão da Palestina proposta pela ONU não foi aceita pelas nações árabes, o que aumentou consideravelmente a tensão já existente na região. E por este motivo, após a proclamação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, 4 grandes conflitos armados já ocorreram entre esses dois povos até outubro de 2023, quando foi iniciado o 5º conflito. E será sobre este último conflito que nós iremos estudar nessa videoaula. Aliás, esse é o 4º vídeo de uma minissérie sobre a guerra entre palestinos e israelenses. E se você ainda não viu o primeiro, como tudo começou, é só clicar no card logo acima ou no link deixado na descrição desse vídeo. Mas é claro que antes de começarmos, eu vou pedir para vocês fazerem aquela generosa contribuição, se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e ativando o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o Professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. Conforme citado na introdução deste vídeo, após a proclamação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, 4 grandes conflitos armados já ocorreram entre palestinos e israelenses. A Primeira Guerra Árabe-Israelense, de 1948 a 1949, a Guerra de Suez, de 1956, a Guerra dos 6 Dias, de 1967 e a Guerra de Yom Kippur, de 1973. E os israelenses não foram derrotados em nenhuma dessas 4 guerras. E principalmente após a Primeira Guerra em 1948 e após a Guerra dos 6 Dias em 1967, eles ampliaram o seu território, deixando muitos palestinos desalojados e obrigados a procurarem refúgio fora dos territórios ocupados por Israel. Observem nos mapas a seguir o quanto o território palestino, que está representado pela cor vermelha, foi diminuindo ao longo das guerras travadas com Israel. E de 1973, quando ocorreu o 4º conflito, conhecido como Guerra de Yom Kippur, até os dias atuais, algumas manifestações populares na Palestina, conhecidas como intifadas, também acabaram entrando em destaque. Durante essas manifestações, a população palestina utilizava de paus e pedras para tentar expulsar as tropas israelenses. Ao todo, foram 2 intifadas, e foi durante a primeira intifada, em 1987, que surgiu o Hamas, um dos grupos de resistência palestina mais extremista de todo o Oriente Médio. Tanto que, em sua carta fundadora, datada de 1988, o Hamas não reconhece a existência de Israel e exige a destruição do Estado judeu. O aumento do poder deste grupo ocorreu durante as eleições de 2006 na faixa de Gaza, quando o Hamas obteve a maioria dos votos. Mas é importante afirmar que isso só foi possível após terem feito no ano anterior uma espécie de golpe de Estado que expulsou todos os políticos palestinos moderados do enclave. Desde então, não foram realizadas novas eleições em Gaza, com o Hamas exercendo domínio absoluto na região.
Enquanto a Organização para a Libertação da Palestina, reconhecida internacionalmente como única e legítima representante do povo palestino, chegou a selar uma tentativa de paz com Israel em 1993 em um acordo conhecido como o Acordo de Oslo, encerrando a primeira intifada, o Hamas não reconheceu esse acordo e continuou a realizar ataques em território israelense. E diante de todos esses eventos, vendo que a relação entre esses dois povos tem sido complicada desde o início, seria possível chegar a um acordo? No momento, não parece que o conflito entre palestinos e israelenses esteja perto de se resolver. Principalmente depois do que aconteceu no sábado 7 de outubro de 2023, quando alguns membros do Hamas, fortemente armados, invadiram o kibbutz de Be'eri, que fica apenas a 2 quilômetros da faixa de Gaza. Para quem não sabe, os kibbutz israelenses são comunidades agrárias onde as pessoas vivem, trabalham e produzem em conjunto. Dessa forma, ficou nítido que o alvo deste grupo extremista foi a população civil israelense, composta por pessoas de todas as idades, incluindo idosos, crianças e até bebês. Neste vídeo, é possível ver como os membros do Hamas iniciaram o ataque ao kibbutz de Be'eri, que possuía aproximadamente 1.000 habitantes. Por volta das 6h30 da manhã do dia 7 de outubro de 2023, eles aguardaram a liberação de um dos portões do kibbutz para a entrada de um carro, fazendo de seus condutores as primeiras vítimas entre as mais de 100 que morreriam durante o ataque. Notem que após a entrada, os extremistas foram invadindo as casas e atacando a todos que encontravam pela frente, deixando um rastro de sangue e pavor por onde passavam. Além das mais de 100 vítimas fatais, os invasores também levaram mais de 100 pessoas entre moradores e soldados como reféns para a faixa de Gaza, entre eles 11 com cidadania americana. E por esse motivo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, imediatamente após o ataque, enviou munição para o exército israelense e se prontificou a também enviar profissionais altamente capacitados na negociação de libertação de reféns. Até a última semana de novembro de 2023, 80 reféns já haviam sido libertados. Mas alguns especialistas acreditam que parte dos reféns remanescentes possivelmente serão utilizados como moeda de troca para a libertação de inúmeros palestinos que estão presos em Israel. Pouco se sabe ao certo sobre o estopim dessa invasão, ou seja, ninguém sabe de fato do porquê deste massacre ter ocorrido. Os membros do Hamas alegam que os judeus violaram uma regra religiosa importante ao visitarem Jerusalém, uma área considerada sagrada pelos islâmicos. Mas essa área também é considerada de suma importância religiosa para os israelenses. Por outro lado, alguns especialistas afirmam que o ataque pode ter ocorrido numa tentativa do Hamas de impedir a Arábia Saudita, que é um dos países árabes mais influentes no Oriente Médio, de concluir um acordo de paz que estava prestes a assinar com Israel. O fato é que após a invasão do kibbutz de Be'eri, os membros do Hamas também lançaram foguetes contra cidades israelenses a partir da faixa de Gaza. E em resposta, Israel revidou os ataques e declarou guerra ao Hamas, dando início a mais um conflito entre alguns palestinos extremistas e Israel. E o que acontecerá daqui para frente? 72 horas após a invasão ao kibbutz, Israel deu início a uma grande vingança contra o Hamas, lançando quase 4.000 ataques aéreos contra as áreas residenciais de Gaza. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu
afirmou que, a partir de agora, o objetivo de Israel é uma reestruturação completa do poder israelense na faixa de Gaza. E para minar as forças do Hamas em Gaza, o governo israelense cortou o acesso à água e energia elétrica que Israel vendia para aquela região. O problema é que Gaza ainda está ocupada por milhares de civis palestinos que, inocentemente, também estão sofrendo as consequências dessa guerra. وكل الدنيا هجمة علينا واحنا مش قادرين ناكل ولا اكل اولادنا اجوا خربوا دورنا كمان مش عارفين نعيش. Mas infelizmente, após o ataque ao Kibbutz e o lançamento de mísseis em direção às cidades de Israel, que foram responsáveis por gerar mais de 1.300 mortes de israelenses, poucas são as vozes no país que estão pedindo moderação neste momento. A ONU pede acesso humanitário a Gaza e a proteção da população civil no território. No entanto, o foco de Israel parece estar na tentativa de destruir o Hamas a todo custo. You understand that in order to bring Hamas to a phase of defeat, we will probably need to create a huge economic and humanitarian crisis in Gaza, where hundreds of thousands of people might starve and might not have not only energy and gasoline, but also water and food. And only pressure like this might bring to something that Israel will be able later to say, we took all the measures, we win this enemy, and anyone else who will try us will face a very similar result. E tudo isso nos leva a mais uma difícil pergunta. Uma vez que as negociações de paz não deram certo e as posições extremistas é que estão no domínio do conflito, além do colapso quase completo das condições de vida na faixa de Gaza, o que o futuro ainda reserva para essa região? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e de toda a minissérie sobre o conflito entre palestinos e israelenses. Obrigado por terem assistido. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até a próxima aula!